Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Eu sempre amei muito os meus bichinhos, então eu resolvi fazer um vídeo contando as histórias deles, porque, né, se vocês acham que os meus cachorros eram normais, vocês estão muito enganados. Eu já tive vários cães, eles continuam sendo os meus animais favoritos. E todos os meus tinham uma personalidade única e outros, sinceramente, só faltavam falar. Na minha casa sempre teve tudo que era bicho, mas o que a gente mais teve foi cachorro. É o clássico: vamos adotar um cachorro para tomar conta da casa e defender todos nós, ladrões e do mal. E o cachorro é assim. Ou então o clássico do pai: eu não quero cachorro nenhum. Se tiver cachorro, ele vai dormir do lado de fora na chuva ou no sol. E aí ele pega um colchão só para o cachorro dormir confortável dentro de casa, na chuva ou no sol. O primeiro cachorro que eu me lembro é o Sultão I. O Sultão I era um fila brasileiro que basicamente cresceu comigo. Quando eu era bebê e ele era filhote, ele ficava perseguindo aquele ser humaninho do tamanho dele pra cima e pra baixo. Porém, ele só me perseguia por um motivo. E esse motivo era o meu bumbum. Como eu usava fralda ainda, ele via aquela coisa enorme, fofa, balançando na frente dele, e ele mordia a minha fralda e me puxava. Só que os meus pais nunca tinham visto isso, então a minha mãe só foi perceber quando ela viu que a minha fralda estava vazando, e quando ela ia trocar, tinham marcas de dente na fralda. E aí ela começou a perceber o que estava acontecendo ali. Outra coisa que me ocorreu foi uma briga que eu me meti com ele. Obviamente, filhotes de cachorro crescem muito mais rápido do que um ser humano. Então, quando eu tinha uns 3 anos, ele já pesava 90 quilos. Então, eu comecei a ficar com medo dele, pois ele começou a ficar bruto e me machucava. E aí, os meus pais, sempre que iam soltar ele, me botavam pra casa. Só que nesse dia, eles se esqueceram de mim e me deixaram brincando com a minha boneca na borda da piscina. E eu me lembro vividamente desse momento. Lá estava eu, brincando com a minha bonequinha, quando eu escutei um barulho de mato e quando eu vi, era o sultão. Só que ele percebeu a minha presença e olhou pra mim. Mas logo em seguida, ele olhou pra minha boneca e a gente logo se entendeu. Mas eu não ia dar minha boneca pra ele. Então eu meti o pé e saí correndo mais rápido que uma criança de 3 anos podia. Mas, obviamente, ele me alcançou. De acordo com a minha mãe, ela simplesmente viu uma cena do Animal Planet de uma chita caçando um impala. Ele me jogou no chão e eu lutei por uns 30 segundos com ele pela boneca até o pessoal perceber e me acudir. Ele pegou a boneca. O outro cachorro que a gente teve foi o Ruivão. Um pincher caramelo que acabou cruzando com a pincher da minha Dinda embaixo da mesa e a gente teve que ficar com o filhote, que foi a Pretinha. Esses dois sim eram a turma do barulho. O Ruivão era muito brabo. E a fama dele era grande, porque ele mordia e perseguia as pessoas. O meu pai contava dele pros amigos e todo mundo achava que ele era um pitbull ou algo do tipo. E aí, quando eles iam lá em casa pra conhecer ele e viam que ele era aquela coisa minúscula, eles começavam a tirar sarro do meu pai. Esse é o cachorro do comandante? Olha o tamanho dessa coisa! Pega, Ruivão! Pega! Ele fugia inúmeras vezes e ia pra favela pra brigar com os cachorros de lá. Ele deve ter um monte de filho por aí também. E várias vezes ele voltava machucado e todo babado. Teve até uma vez que ele voltou com a pata quebrada. A minha mãe não dormia a noite toda quando ele fugia. E teve um dia que ele ficou vários dias foragido. E a minha mãe tava até achando que ele tinha morrido. Mas uma semana depois, a minha mãe encontrou ele de manhã, dormindo debaixo da janela, como se nada tivesse acontecido. Ah, seu filho da puta! O Ruivão também não gostava de tomar banho. E ele gritava pra vizinhança inteira ouvir. Mas como sempre, tal pai, tal filha. Porque a Pretinha era igualmente encapetada que nem ele. Ela não deixava ninguém tocar nela e ai da pessoa que chegasse perto da minha mãe. Ela detestava motos mais do que qualquer coisa nesse universo. Mas o que eles mais detestavam nesse mundo era eu. Por ser criancinha, eu não tinha muita noção de limites, então eu queria ficar passando a mão neles o tempo todo, e eles me mordiam toda hora. Depois deles veio o Sultão II. Ele era um dog alemão que eu basicamente criei. Quando ele veio aqui pra casa, ele tinha uns 7 meses, e ele dormia comigo na cama, mas quem dormia era ele, e não eu. Porque ele ficava mastigando meu cabelo e comendo os meus dedos quando eu fechava o olho e pensava em dormir. Eu perdi a conta de quantas vezes eu levantei de madrugada porque ele queria ir pro quintal pra fazer xixi.
E quantas vezes eu me levantei pra ficar acudindo ele porque ele ficava chorando do nada de madrugada. Ele basicamente foi meu filho e ele sempre achou que era um filhote, mesmo ele tendo quase 2 metros. Ele gostava de deitar no nosso colo e brincar com garrafa de pet vazia. Mas como ele era muito agradecido, vira e mexe ele deixava um gambá morto de presente pra gente e deixava na nossa porta. E a gente acordava com aquele cheiro podre, mas ele tava feliz, então a gente tava feliz também. E meses depois veio o Talento, que era um bulldog francês que virou o melhor amigo do sultão. E a gente suspeitava que é outra coisa. Eles eram melhores amigos e o Talento literalmente fugia pra ficar no canil com o sultão. O Talento era o lorde dos lordes de todos os cachorros que eu já tive. Ele não brigava com ninguém, ele não mordia ninguém, ele não latia pra ninguém, ele apenas gostava de tirar cochilos da tarde com a minha mãe, mas o que a gente suspeitava era que ele era gay. O Talento não chegou a ser castrado, então quer dizer que ele cruzava com tudo e com todos na frente dele, né? Não, errado. Ele não se interessava por cadelas e a gente já pegou ele inúmeras vezes cruzando com a perna do sultão. Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, tinha uma cadelinha chamada Princess, que era do nosso vizinho. E a Princess amava o Talento. Tipo, de bater na porta da casa dela pra sair porque o Talento estava indo para a caminhada dele. Ela saía e se jogava nele e deitava no chão e o Talento olhava pra ela com desgosto, mas deixava aparecer o Doberman do outro vizinho pra você ver. Ele ia à loucura! E tem esse negócio de às vezes o cachorro grudar na perna da pessoa, ele só grudava na perna de homem. Ele também era um péssimo segurança. A gente chegava de algum lugar, abria a porta da garagem, entrava com o carro, fechava a porta da garagem, abria a porta de casa enquanto a gente falava e ria. Nós passávamos por cima dele e ele não acordava de jeito nenhum. E por último, mas não menos importante, Gordelícia. Gordelícia era uma bulldog francesa que tinha alguns parafusos soltos na cabeça. Ela tinha uma fixação por comida no nível de ficar tomando conta do pote de todo mundo e a gente tinha que tirar ela de lá para os outros comerem. Ela também gostava de implicar com objetos aleatórios. Ela simplesmente olhava para uma coisa e começava a latir e dar cabeçada até tirar aquela coisa de lá. Agora vai ser o armário. Vai, anda. Que pariu. Gorda, você já realmente vai lá de pro armário agora. Ai, meu Deus. Tem que internar essa cachorra. Que pariu. Que pariu. Gorda. Gorda. Essa. Para de se coçar em mim. Gorda. Ai, não. Ô, gorda. Para. Não, não. Não, não. Mas isso era todo dia. Ela também era namoradinha do Chicão, que é o meu outro cachorro, e eles sempre dormiam juntos e sempre estavam um do lado do outro. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!